Louvado seja Deus porque você veio aqui hoje. Amém. Louvado seja Deus. Eu não me canso de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos entrar ou nos adentrar em Sua presença. Não me canso de agradecer. Quando eu paro para pensar o que Deus é, e quando eu começo a olhar para a minha vida e perceber o que eu fui, o que Ele tem feito de mim, eu tenho que agradecer muito a Deus. De fato, as nossas palavras, elas não podem expressar aquilo que se passa em nosso coração quando nós percebemos o quanto esse Deus nos ama. Imagine se nós pudéssemos compreender todo esse amor. O que seria de nós se quiséssemos demonstrar a nossa gratidão a Deus? Por isso eu louvo muito a Deus. Por isso eu amo quando eu vejo filhos de Deus reunidos na casa de Deus. Eu agradeço muito a Deus também por essa semana, porque Ele tem cuidado da gente. Eu saio 5h30 da tarde da associação, corro até em casa, tomo um banho e entro com a minha esposa já fica pronta me esperando. Entramos no carro, a gente sai de lá 6h15 e a gente consegue chegar aqui em cima da hora. Um dia só nós chegamos atrasados, porque a gente tomou um caminho que não era para ser o caminho. Mas a gente consegue chegar aqui. E hoje a gente vindo debaixo de chuva ali na Ayrton Senna, depois de Itaquaquecetuba, e você sabe que mulher sempre fica cutucando, né? Eu tenho facilidade para correr. Com facilidade eu já estou ultrapassando o limite de velocidade, ainda bem que a minha esposa está do meu lado, sempre me avisando. E ela falou assim para mim: bem, na pista o carro não para. Só que eu quis testar para aquilo, né? Quis fazer o teste. E aí de repente o carro na minha frente para, eu estava começando a ser considerado, acho que daqui ali na porta de vidro da igreja. E ela freia, meu bem, eu freiei. O carro foi derrapando. Chegou um momento que eu pensei: agora vai bater. E por um triz o carro não bateu no carro que estava na frente. Mas eu não estava correndo tanto, é porque estava chovendo muito. E um descuido da minha parte, quase a gente sofre um acidente agora vindo para cá. Mas eu agradeço muito a Deus porque eu pude ver, eu pude perceber as mãos de Deus protegendo nossa vida. Até mesmo quando a gente tem um descuido em nossa vida. Eu louvo a Deus por isso. Porque Deus tem um propósito de me trazer até aqui, tem um propósito de trazer vocês até aqui, e tem um propósito de continuar com a nossa vida nessa terra. É bem verdade que quando chegar o momento que Deus disser: filho, até aqui. É como aconteceu um dia que eu estava voando e pela primeira vez passei por uma turbulência terrível e já não sabia mais para onde correr. Eu simplesmente fiz uma oração e fechei os meus olhos: Senhor, se eu correr, que eu esteja salvo. Mas enquanto Deus permitir que nós estejamos nessa vida, caminhando nessa vida, que nós possamos fazer o nosso máximo para retribuir tanto amor, para retribuir a alegria que Ele nos concede em conhecer pessoas que juntamente conosco têm se preparado a cada dia para o reino eterno de Deus. É bem verdade que nós já vivemos nesse reino. É bem verdade que a cada dia nós já temos conhecido mais acerca desse reino. E a cada dia nós nos preparamos mais e mais para nos encontrar pessoalmente com aquele que é o nosso Deus. Minha alma anela por esse dia. Eu desejo ardentemente pelo dia em que eu possa encontrar com o meu Salvador. Algumas semanas eu recebi um telefonema de um amigo meu que é pastor, que se formou comigo e que está numa das cidades desse nosso Brasil. Ele ligou para mim, eram umas 11h30 da noite, mais ou menos, 11 horas da noite. Nós conversamos até quase 2 da manhã. E eu me recordo que ele chorava e dizia: olha, Paulo, o meu maior desejo é ver Jesus voltar. O meu maior desejo é me encontrar com o meu Salvador. E quando eu me encontrar com o meu Salvador, eu quero chorar na presença dele. Eu quero me ajoelhar nos pés dele. Eu quero abraçá-lo. E eu quero dizer a ele: obrigado. Porque será a única palavra que eu poderei expressar nos meus lábios. Obrigado, Senhor. E o que mais nós podemos dizer para Deus? Além de um obrigado. E na simplicidade de um obrigado, Deus pode enxergar a sinceridade de nosso coração. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho essa noite sobre algo que é imprescindível para a nossa jornada cristã. No estudo de sábado passado, nós estudamos acerca de quem é Deus. E eu repito aqui: Ele é nosso Criador, Ele é nosso Redentor. Aquele que nos dá a vida, é aquele que tem o céu preparado para nós. No estudo de domingo nós estudamos a respeito do problema de Deus
Um problema que nós causamos para o nosso pai, chamado pecado. Mas na segunda-feira nós, então, recebemos a mensagem de que Deus proveu uma solução para nós. E essa solução nós encontramos em Cristo Jesus. Na quarta-feira nós estudamos sobre a oferta de Deus. Na terça-feira, sobre a oferta de Deus. E essa oferta é vida. E vida em abundância. Estudamos também sobre a instrução de Deus. E essa instrução de Deus, ela nada mais é do que a sua lei, do que os seus mandamentos, do que todos os conselhos que Ele nos dá para permanecermos vivendo nesse reino da melhor maneira possível. Ontem nós estudamos sobre os princípios de Deus, que tem que ver com o amor que nós temos de ter por Ele e pelo nosso próximo, pelo desejo em praticar a justiça e pelo desejo de ser misericordiosos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o cuidado de Deus enquanto nós caminhamos neste reino aqui no mundo. E eu diria, em outras palavras, que o cuidado de Deus pode se expressar por um pedido que Ele faz para nós: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. E para nós falarmos acerca disso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, naquela passagem que nós conhecemos bastante. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 35. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 35. Jesus Cristo aqui já havia entregado para os seus ouvintes várias e várias orientações. Muitas orientações acerca de como viver no seu reino. Muitas orientações acerca de como agradar o coração de nosso Deus nesse reino, qual nós já temos vivido. E agora Ele dá uma dica muito especial, imprescindível, e que se todos nós conseguirmos praticar em nossa vida, com certeza nós seremos cristãos bem-sucedidos. Ele diz aqui a partir do versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ó de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso de sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam, ou porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aqui vai um conselho: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Alguns estudiosos dizem que nós passamos a maior parte do nosso tempo pensando nas coisas que ficaram. A parte considerável do nosso tempo nós dedicamos a pensar a respeito daquilo que nós vivemos, a respeito daquilo que nós passamos, a respeito dos acontecimentos de nossa vida. Uma outra parte extremamente considerável do nosso tempo nós dedicamos a pensar
naquilo que ainda vai acontecer, e uma pequena parte do nosso tempo nós dedicamos para, de fato, aquilo que está acontecendo. É provável que nessa noite, nessa igreja, algumas pessoas estejam se lembrando de algo que ocorreu no dia de hoje e que talvez tenha ocasionado um desagrado, ou que talvez tenha ocasionado alguma alegria grande. Enfim, talvez aqui esteja alguém pensando em algo que ocorreu há alguns anos e que ainda faz parte de sua memória. Talvez alguém aqui esteja preocupado com o que vai ocorrer amanhã, ou depois de amanhã. Talvez alguém aqui esteja preocupado se de fato vai conseguir vencer as lutas que imagina estarem diante dele ou dela. E talvez aqui alguém esteja empreendendo todos os seus esforços, toda a sua vitalidade emocional, toda a sua vitalidade psicológica, toda a sua vitalidade espiritual em coisas que já viveram ou que ainda hão de viver. E pouco, muito pouco, esteja sendo empreendido naquilo que de fato nós estamos vivendo. Esses mesmos especialistas dizem que a maioria das pessoas dedica apenas 5% do seu tempo para pensar no agora, para pensar no presente. E eu me recordo que no meu primeiro ano de faculdade, eu fui ao estado do Paraná, e lá tinha o objetivo de passar um mês numa campanha de comportagem. E eu me recordo que não teria condição nenhuma se não conseguisse os recursos necessários pela comportagem, não teria condições nenhuma de voltar para a faculdade para estudar o segundo semestre. E alguns alunos ali do 4º ano de faculdade, e que já tinham muita experiência com comportagem, era o meu primeiro ano, era a minha primeira campanha, perceberam que eu estava muito ansioso, muito preocupado. E eu me recordo que o Ricardo me chamou num canto e disse: olha, Paulo, você está começando agora, e poderá ser que você tenha que trancar o seu curso alguma vez, e poderá ser que você nunca tranque o seu curso, e quanto a isso você nunca vai saber a respeito. Você só vai saber quando terminar as férias. Portanto, não adianta você ficar cabisbaixo, não adianta você ficar preocupado. O que você tem de fazer é levantar a sua cabeça e seguir adiante, procurar fazer a sua parte. E eu me recordo que essa minha ansiedade me deixou tão afoito, que um dia eu fui visitar uma família para oferecer o material para eles, e a gente abriu um prospecto, e com esse prospecto nós íamos mostrando o porquê eles deveriam adquirir o material que nós tínhamos para vender a eles, o qual era importante aquele material para eles. E então, oferecendo para uma senhora, eu me recordo até hoje, ali naquela ansiedade, falando, e já pensando se ela ia comprar ou não, e já imaginando que ela precisava comprar aquilo, porque eu precisava pagar a minha despesa lá na campanha de comportagem, eu precisava almoçar no outro dia. Pense bem, eu preocupava-me com minhas despesas básicas, e preocupava-me com os tantos mil, ou com os tantos milhares de reais que eu deveria pagar no colégio quando retornasse para lá. E nessa ansiedade, falando de doença, porque eu estava na parte em que nós apresentávamos ali as enfermidades e como encontrar a cura para muitas enfermidades por meios das coisas naturais. E então, apresentando para ela naquele afã, afoito demais, chega um momento que eu troco o nome daquela mulher. E ao invés de chamá-la pelo nome, eu percebi que ela desviou um pouco a atenção para o seu filho, mas eu queria que ela prestasse atenção no prospecto. Ao invés de chamá-la pelo nome, eu digo: então, dona Doença, presta atenção aqui. Meus queridos irmãos, naquele momento ela olhou para mim: do que você me chamou? Perdão, minha senhora. Aí eu tive que apelar para o lado emocional.
é que eu estou tão necessitado, eu preciso tanto entregar esse material, que só de imaginar que a senhora talvez não vá comprar isso, eu fico ansioso, fico preocupado, e acabei atropelando as coisas, falando com o indivíduo, me preocupa. Ela me desculpou e tudo, mas não comprou o material. Não comprou, queridos. Foi assim, eu perdi aquela venda. Ansiedade, meus irmãos. E a ansiedade, muitas vezes, ela atrapalha o processo das coisas. Muitas vezes a ansiedade impede que nós consigamos realizar grandes sonhos em nossa vida. Eu me recordo quando penso a respeito da ansiedade de um grande servo do Senhor, chamado Davi. Davi é um homem que foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Porém, Davi foi escolhido por Deus antes mesmo de o rei Saul falecer. E o rei Saul percebe que Davi estava sendo muito querido pelo povo de Israel. Numa ocasião, eles voltam de uma campanha militar e as mulheres começam a cantar. Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. E ele, poxa, como é isso? Esse menino, esse garoto, eu sou rei de Israel. Então Saul percebe isso e começa a perseguir Davi. E Davi, fugindo de Saul, teve oportunidades de tirar a vida de Saul e então tornar-se o rei de Israel. Numa dessas ocasiões a Bíblia diz que o rei Saul precisou ir até determinada localidade para aliviar o seu ventre. E Davi se achegou até ele, cortou-lhe um pedaço do manto, foi até uma distância segura, porque Davi também não era bobo, né? Foi até uma distância segura. E então falou para o rei: olha, rei, eu estive com a sua vida nas minhas mãos, mas quem sou eu para levantar as minhas mãos contra o ungido do Senhor? Davi sabia que Deus já havia dado o reino para ele. Davi sabia que Deus já o havia escolhido para ser o rei de Israel. Mas Davi soube controlar a ansiedade. Davi soube dar um passo de cada vez. E no momento certo, Deus coroou a Davi. Os ouvintes de Jesus Cristo, nessa ocasião, eles sabiam muito bem acerca do que Cristo estava falando. E é preciso nós entendermos que ao Cristo entregar esse discurso para aquele povo, Cristo não estava proibindo as pessoas de planejar a sua vida, de programar a sua vida. Cristo não estava proibindo as pessoas de terem sonhos, mas estava dizendo a elas que você depositar a sua mente naquilo que ainda não aconteceu é um grande problema. Porque, segundo Ele mesmo, por mais que ansiosos que estejamos, por mais desejosos de que o amanhã aconteça agora, nós não podemos acrescentar um côvado sequer no curso de nossa vida. 40 centímetros. O que é 40 centímetros? Isso aqui. Por mais ansioso que nós estejamos, quem de nós consegue acrescentar um espaço de tempo curto em nossa vida? Quem de nós, queridos irmãos? Outro dia lá em São José dos Campos, pessoal indo para a igreja no Jardim Morumbi, do lado da igreja ali morava um senhor, 50 e poucos anos de idade. E todo sábado pela manhã os irmãos chegavam e sempre viam ele ali estacionando o seu carro, às vezes fumando o seu cigarro ali no portão da igreja, cumprimentavam alguns irmãos. E num desses dias os irmãos chegaram na igreja, entraram, começaram a louvar a Deus. Muitos cumprimentaram aquele senhor que estava fumando o seu cigarro ali do lado da igreja. E de repente começam a vir uma movimentação estranha, perceberam uma movimentação estranha. Eles haviam acabado de cumprimentar aquele senhor. E poucos minutos depois, estava saindo um outro de dentro de sua casa. Quem de nós, meus queridos irmãos? Quem de nós pode acrescentar alguma coisa? Cristo não está nos proibindo de sonhar, não está nos proibindo de planejar, eu volto a dizer, a nossa vida.
mas Ele nos está proibindo do afã, aquela ânsia, aquele desejo de resolver as coisas antes da hora, aquela preocupação excessiva que tira a nossa paz, que nos rouba o sono e que nos faz levantar da cama cansados e que desvia a nossa atenção. E os judeus conheciam muito bem, sabiam muito bem o que ele estava dizendo. Os judeus tinham um ditado, eles diziam assim: aquele que tem um pão em sua cesta diz, aquele que tem um pão, em sua mesa, e diz, o que comerei amanhã? É um homem de pouca fé. Eles diziam assim. Aquele que tem um pão em sua cesta e diz, o que comerei amanhã? É um homem de pouca fé. Mas os mesmos judeus também diziam, o pai que não ensina uma profissão para o seu filho, o pai que não ensina o seu filho a estar preparado para o futuro, um pai que negligencia esse aspecto tão importante, se ele não faz, ele está ensinando o seu filho a ser um ladrão. Percebe, queridos? Eles sabiam o que Cristo estava dizendo. Não fiquem se dedicando ao fim da vida, não se preocupem demais, mas não deixem de planejar a sua vida. A ansiedade, meus queridos irmãos, ela é terrível. E Jesus Cristo, nessa passagem, ele apresenta 7 argumentos importantes para que nós possamos de fato perceber o quanto ela é nociva. O primeiro argumento, no verso 25, ele diz que Deus nos deu a vida. E diz também que por ter nos dado a vida, certamente Ele nos dará aquilo que nós necessitamos. O segundo argumento, ele diz para aquelas pessoas observarem as aves nos céus. Aves que não fiam, que não plantam, mas Deus, no momento necessário, dava aquelas aves de comer. Havia um rabino chamado Simeão que dizia assim: jamais em minha vida vi um cervo que tirasse figos, nem um leão que transportasse cargas, nem uma raposa que fosse comerciante. E entretanto, todos eles se alimentam sem afã algum. Se eles, que foram criados para me servir, vivem sem preocupações, quanto mais eu, que fui criado para servir a meu Criador, deveria viver sem trabalhar em excesso por meu alimento, mas eu me corrompi, ou eu corrompi minha vida, e desse modo prejudiquei minha subsistência. Queridos, os animais que foram criados para nos servir não se preocupam com isso, porque eles têm, e eles recebem isso de Deus, e eles foram criados para nos servir. E quanto ao mais a nós, que fomos criados para servir o Redentor, o Criador do Universo, será que Ele nos deixaria padecer as necessidades? Se bem que é igualmente verdade que nem todas as pessoas padecem necessidades básicas, por assim dizer, como alimento, como água, mas todos nós temos necessidades, tantas e tantas necessidades, que necessitamos que Deus as supra em nós. Muitos de nós, queridos irmãos, necessitamos ter uma mente sadia, necessitamos ter uma mente que de fato não sofra as influências vis deste mundo. Todos nós necessitamos ter bons amigos, todos nós de fato necessitamos ter bons empregos, ou todos nós necessitamos, ou alguns de nós, necessitamos manter o nosso empreendimento. Nós necessitamos sim ver os nossos filhos crescerem nos caminhos do Senhor. E todos esses fatores, todas essas coisas podem ser motivadores a uma ansiedade desenfreada. E somente quando nós buscamos de fato a Deus, nós conseguimos vencer isso. O quarto argumento é de que aquelas plantas que davam o seu resplendor em apenas um dia, quando Cristo diz dos lírios do campo, Ele está se referindo às papoulas e provavelmente às amênonas daquela época, que eram plantas que
o seu resplendor durava apenas um dia e que causava uma admiração tremenda nas pessoas. E Cristo diz: a estas plantas Deus as veste de tal forma que nem mesmo Salomão, na maior glória de seu reino, de